Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, de uma forma bem simples para que todo mundo compreenda bem esse processo. E também criamos esse canal para auxiliar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o projeto Santa Mônica. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para esse canal. Clique no joinha, né? É o like, tá? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Vocês que estão chegando agora no canal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O canal já tem mais de 260 vídeos, muitas informações, muitas ilustrações para que você consiga cultivar as suas plantas com maior informação, né, com um pouco mais de dados, tá? Para melhorar efetivamente o seu cultivo. Eu tenho aqui 15 playlists de vários assuntos: substrato, adubos, corretivos, ambiente de cultivo, rega e muito mais. Se vocês puderem assistir os outros vídeos também nos playlists, eu vou deixar aqui no izinho, tá? Seria muito interessante. Hoje nós vamos falar um pouquinho das plantas daninhas, esse matinho que cresce nos seus vasos. Muitas perguntas, né? Muitas pessoas me encaminham a essa pergunta. Então, devo e como controlar esses matos? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. No final a gente vai falar de um sorteio. Fique até o finalzinho que a gente vai falar de como que vai funcionar esse sorteio. Eu já respondi essa pergunta na sessão de perguntas e respostas, mas eu vou estar fazendo esse vídeo para esclarecer um pouquinho mais sobre esse item, tá? Porque muita gente acaba me perguntando sobre esse item, tá certo? Então eu vou colocar aqui alguns dados. Fique até o final do vídeo porque a gente vai comentar sobre, tá? Se isso é possível, se cultivar as plantas com esses matos seria possível. Em primeiro lugar, tem pessoas que falam que essas plantas, né, esses matos ficam até muito bonito no enfeite da planta como um todo, do vaso como um todo, ok? Olha, na verdade não é o recomendado, tá certo? Porque você vai começar a cultivar várias plantas, né? Além da sua planta principal. O recomendado é você não fazer isso, tá certo? Mas se você quiser fazer, não impede de você fazer, tá certo? Agora você tem que imaginar o seguinte, né? No mesmo vaso ou na mesma casa, não vai ter uma boca só, vai ter várias bocas. Então você vai ter que fazer o quê? A adubação pensando na planta principal e também nas plantas daninhas, né? Aí nesse caso não seria mais daninhas, né? Seriam plantas convidadas, tá certo? Então esse é o primeiro ponto, ok? Mas em muitos casos, né, a gente tem que comentar isso. Algumas plantas, além de ocupar o espaço, né, ela competir com o espaço, competir com a luminosidade, ela pode ser prejudicial sim à sua planta, né, a planta principal, ok? Eu vou citar uma aqui que todo mundo conhece, né? A tiririca. Essa tiririca, ela além de ocupar o espaço, né? Além de absorver os nutrientes das plantas principais, tá certo? Ela pode também produzir uma substância e liberar essa substância no substrato, no vaso,
uma substância que a gente conhece como alelopáticos, né? Então são substâncias que de alguma forma prejudica a planta principal. Então a planta principal acaba não conseguindo emitir novas raízes, ok? Elas acabam se retraindo, né? Ou tendo dificuldade para crescer e até mesmo para absorver os nutrientes. Então isso é um ponto extremamente prejudicial, causada pela tiririca e também algumas outras espécies, né, que possam causar esse tipo de problema. Se você tiver tiririca no seu vaso, você vai ter que retirar. Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos, tá? E também a gente não pode esquecer de falar, né, que essas plantas, essas plantas invasoras, digamos assim, elas podem, na verdade, abrigar, tá, insetos, pragas e até mesmo fungos, né, que possam causar doença. Nesse segundo aspecto, também é extremamente complicado você manter essas plantas. Para você que não tem tanto tempo, né, eu aconselho a vocês efetivamente retirar, né, eliminar essas plantas, tá, invasoras do seu vaso, né, porque atrás dessas pequenas folhas dessas plantas podem está um pulgão, está ácaro e outras pragas mais. Então, eu acredito, né, que seria sim interessante você acabar controlando, né, esse tipo de plantas invasoras. Professor, e como é que eu consigo controlar essas plantas invasoras? Se elas podem causar esse problema da alelopatia ou até mesmo esses problemas de abrigar pragas? Eu sempre falo isso, né? Eu tenho inclusive um playlist, eu vou deixar aqui no izinho para vocês clicarem também, tá? Que é o assunto de pragas, doenças e outros problemas, tá certo? Então, eu sempre falo no primeiro ponto, né, que aqui a gente vai falar, que é a quarentena, né? Quando você adquire ou ganha uma planta de alguém, essa planta tem que ficar em quarentena. Ah, mas ela não tem um mato, mas ela pode germinar, tá certo? Porque essas plantas normalmente vêm, tá, com a semente no seu substrato, tá certo? Então, no primeiro momento ela tá limpinha, mas logo depois podem vir o crescimento dessas plantas daninhas. A segunda forma de você controlar essa problemática é você esterilizando o solo, uma coisa que eu sempre comento aqui, tá certo? Você pode esterilizar via solar ou via vapor d'água, que eu acabei de postar aqui no canal. Você pode e deve assistir esses vídeos, tá certo? Aproveito aqui e se inscreva no canal, porque eu estou falando aqui de várias ideias, melhor cultivo das suas plantas, tá certo? Em terceiro ponto, tá certo? Você vai ter que, se você já tem as suas plantas com esses matos, né, esses matinhos, essas plantas invasoras, você vai ter que controlar manualmente, tá certo? Ou seja, cortando esses matos, ou melhor ainda, vocês arrancando esses matinhos aí, essas plantas indesejáveis da sua planta. Infelizmente você vai ter que fazer isso manualmente, porque eu não aconselharia que vocês utilizarem, tá, qualquer que seja herbicidas que tenha no mercado. Isso vai contaminar o seu ambiente com produto que pode também afetar negativamente a sua planta, ok? Então vamos tentar fazer essas prevenções, que é o melhor caminho, tá? E essa pergunta encaminhada por várias pessoas, é importante a gente conhecer a forma da gente trabalhar e qual o problema que esses matinhos podem ocasionar com relação às suas plantas, tá certo? Então, na parte técnica, na agricultura, né, é uma situação diferente. Muitos dos produtores, horticultores, utilizam, por exemplo, o mulching, né, que eu já comentei aqui, eu vou comentar em outros vídeos, tá certo?
Mas são perguntas importantes, né, que vocês me encaminham e vai ajudar muitas outras pessoas que estão assistindo aqui o nosso canal, tá certo? Obrigado pelas sugestões, perguntas, e continue mandando para a gente, tá certo? Que isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. A gente vai fazer o sorteio desse livro aqui, tá certo? Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas, tá certo? Para que vocês participem desse sorteio, vocês vão ter que me responder aqui no YouTube a seguinte pergunta: você acha difícil o cultivo das orquídeas? Tá? Responda essa pergunta, tá? Aqui pelo YouTube. A gente vai fazer esse sorteio no dia 10 de abril, ok? Só vão estar concorrendo as pessoas que responderem essa pergunta. Como em todos os vídeos, nós dedicamos os vídeos para entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Hoje nós estamos dedicando o vídeo para o Lar Santa Mônica. Esse lar acolhe crianças, né, e adolescentes de abuso sexual. Infelizmente, isso tem agravado muito no nosso país e essa entidade está precisando muito do nosso apoio, do seu apoio. Vocês podem doar alimentos, vocês podem doar qualquer coisa, tá certo? Que possa auxiliá-los, ok? Eu vou deixar aqui no próximo slide o contato. Se você puder, por favor, ajude a essa entidade também. E peço também, tá, a sua ajuda para esse canal, tá certo? Clique no joinha, se inscreva, compartilhe esses vídeos para outras pessoas, para os seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal, o nosso trabalho aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, grande abraço.